Olha, gente, eu tento, eu me esforço, eu ainda tô agarrado num último pingo de esperanças pro Grêmio não ser rebaixado. Eu juro que eu acredito que dá, eu juro que eu me apego a essa altura já no imponderável, né? Porque a essa altura não é mais a lógica a gente não cair, já é um pouco contar com o imponderável. A gente precisa ganhar a metade dos nossos 12 jogos restantes. Um time que coleciona 14 derrotas, 5 empates e 7 vitórias no campeonato. 14 derrotas, 7 vitórias e 5 empates. Esse time agora precisa ganhar 6 dos 12 jogos restantes. Talvez, como eu falei no último vídeo, 5 vitórias já dê para salvar, dependendo do número de empates e da tabela e tudo mais. Mas ainda assim é acima da média do que esse time fez no campeonato inteiro. Então, mesmo diante desse cenário, eu juro para vocês que eu tô tentando tirar a esperança de algum lugar, que eu tô agarrado ainda ao clube, que eu vou ainda voltar à arena para apoiar, apoio total, incentivo, vamos fazer nossa parte. Eu tô sim nessa vibe, mas assim, cara, tá difícil, cara. Tá difícil dentro e fora de campo, sabe? A gente não tem um dia de sossego, cara. Agora eu fui ver o diretor de futebol, né, que veio junto com o Denis Abraão lá, o Sérgio Vasques, uma figura também antiga dentro do Grêmio, né, uma figura conhecida ali dentro, que agora foi às rádios e provocou os jogadores do Inter. É isso que vocês estão ouvindo. Caso alguém não tenha visto, ele provocou os jogadores do Inter, um diretor de futebol do Grêmio. Né? Na Rádio Gaúcha estavam falando sobre o Grenal, já projetando, né? Essa história da mobilização do Grenal, que sempre começa um pouco antes, e que agora o Inter ainda teria doses extras de motivação, né? Porque pode ajudar a rebaixar o rival, aquela coisa toda. E aí ele começa a falar sobre os jogadores do Inter e fala que mas aí ele tenta falar meio genericamente, assim, tem alguns clubes aqui bem perto quem é? É o Criciúma, né? Aqui bem perto que não, né, não sei o que lá, mas não lembro o que ele está falando exatamente desses clubes, supostos clubes, mas que se tu for olhar o elenco dos caras, os jogadores em si, não são acostumados a ganhar títulos, a erguer troféu, a erguer taça, né? Então, os jogadores que podem falar, não sei o quê, mas na hora do vamos ver, tu vai ver o perfil dos caras, eles não estão acostumados a conquistar títulos. Cara, assim, isso é uma coisa muito grave e isso expõe mais uma vez, como se não fosse o bastante, já tudo que a gente já viu, né? Isso expõe mais uma vez o amadorismo que impera dentro do Grêmio, cara. Impera dentro do Grêmio. Tem até um amigo meu, eu não vou citar o nome dele, ele é até conhecido assim entre os gremistas, mas eu não sei se ele me autorizaria, que ele até me criticou esse dia, pô, cara, pega um pouco mais leve, agora é o momento de todo mundo pegar junto e de vamos que vamos. Concordo plenamente. Quando eu estiver dentro da arena, o espírito é esse. Mas eu acho que algumas discussões já precisam desde já começar a vir à tona, sabe? Alguns diagnósticos desde já precisam ser feitos, senão a gente vai achar que a culpa é do Mancini, que era do Filipão, que era do Renato, não sei o quê. Todo mundo tem sua parcela, é óbvio, mas cara, o amadorismo da direção do Grêmio, entra gente, sai gente, parece que não muda de figura, cara. E por que eu tô falando amadorismo? Não é no sentido pejorativo de dizer que o cara é um lixo, é um imprestável, é um merda, não é isso, cara. Eu repito, quase todo mundo que passa pelo Grêmio, em qualquer momento da história do clube, é gente boa, é um gremista abnegado, é um cara bem intencionado. Eu não estou julgando nada disso da pessoa física, principalmente. Agora, cara, a melhor pessoa do mundo, se ela for formada em administração, ou em publicidade, ou não for formada em nada, não adianta tu tentar fazer com que ela trabalhe como engenheira. Essa pessoa não sabe qual é o papel do engenheiro, como executar. E no clube de futebol, ainda aquela herança do século passado, né, literalmente, a coisa era meio no bumba meu boi mesmo, as pessoas acham que qualquer um
que já tem uma história no Grêmio, que o pai foi não sei o que do Grêmio, qualquer um ali, que fanfarrão, que fala qualquer coisa, pode exercer um cargo tão importante num clube que lida com milhões e milhões de reais por mês e milhões de pessoas, de vidas de pessoas também que tem as suas, como é que se diz, a qualidade de vida de milhões de pessoas está diretamente atrelada ao Grêmio, ao desempenho do Grêmio. E às vezes os caras... cara, porque assim, isso que o Sérgio Vázquez fez, eu repito, eu não conheço o Sérgio Vázquez, pode ser um baita cara, aquele mesmo discurso que eu falo pra todo mundo. Mas assim, cara, isso tu fala num boteco pros teus amigos. Teus amigos estão dizendo assim, ó, cara, e os jogadores do Inter, não sei o que, estão mobilizados pra ganhar do Grêmio, não sei o que, vão cornetear e não sei... Sei lá, que eu nem sei qual era o contexto pra ele largar essa pérola, mas assim... Aí tu fala pros teus amigos ali, ah, cara, esses jogadorzinhos do Inter aí nunca ganharam título, não são os caras acostumados a vencer, não sei o que lá. Tu fala isso pros teus amigos num boteco. Agora, tu até pode achar isso, tu pode achar que isso pode ter interferência no clássico, tu pode achar um monte de coisa a respeito disso. Agora tu, na posição de diretor de futebol do Grêmio, falar isso numa entrevista na Rádio Gaúcha, né, às vésperas de um Grenal, no Beira-Rio, cara, qual é o benefício pro Grêmio tu falar isso? Qual é o benefício pro Grêmio? Qual é assim, o que o Grêmio ganha? O que o clube ganha? O que a instituição ganha? O que os jogadores ganham? A torcida? O que a gente ganha com isso? Obviamente nada. Se fosse neutro, vá lá. Mas não, a gente perde. A gente perde, cara. Olha a motivação que tá dando pros caras. É praticamente o nosso episódio do trator. O Grêmio, assim, ó, ele tá fazendo tudo, um esforço homérico para ser rebaixado. A gente vê de forma macro isso, mas até nos pequenos detalhes os caras estão fazendo questão de fazer merda, cara. Sabe? Vai provocar os jogadores do Inter. Assim, ó, tem uma história que até eu acho legal essa história, de certa forma, que agora eu me deu um branco, eu juro que eu não sei se foi o Cacalo que disse que o Grêmio ia ganhar um Grenal quando ele era presidente do Grêmio. Ah, o próximo Grenal a gente vai ganhar, eu garanto. Ou se foi o Paulo Nunes que disse. Eu sei que eu vi a entrevista, tempos atrás, eu vi a entrevista do que não disse. Eu acho que foi o Cacalo que disse. E eu vi a entrevista do Paulo Nunes dizendo assim, caralho, daí o Cacalo disse que a gente ia ganhar o Grenal, ficou aquela pressão na gente, não sei o quê, mas a gente foi lá e ganhou, né? Só que assim, cara, eu já tenho minhas dúvidas se tá certo o Cacalo fazer isso. Eu acho que se fosse o Paulo Nunes falando, até seria, jogador, vamos que vamos, se garante e tal, beleza. Dirigente falando, eu já tenho um pé atrás. Mas ainda assim, tinha um contexto de um Grêmio da década de 90 que se garantia, que estava por cima, né? E principalmente, um Grêmio que se perdesse aquele Grenal, que o Cacalo garantiu que ia ganhar, beleza, o Cacalo ia assumir o BO dele e tava tudo certo. Tinha títulos ali em disputa, tinha conquistado títulos, ia conquistar novos, dava a volta por cima na semana seguinte, tá tudo certo. Agora, tu ficar provocando o Inter neste momento que teu clube tá no Z4, perdeu 14 jogos no Brasileirão, não ganha de ninguém, tá uma bosta de um time, né? E o Inter tentando brigar lá pelo topo, na casa dos caras. Um jogo que se tu perde, talvez tu não tenha margem de recuperação depois, tu pode ser enterrado ali no Beira-Rio, né? E aí tu faz uma provocação dessas, cara, é assim, de uma miopia de bom senso, de cenário, de obviedade futebolística, cara, que eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem por onde começar. Então, desculpa, eu não consigo ligar essa câmera diariamente para fazer um vamos que vamos, tamo junto, não sei o que. Repito, ainda tenho minha esperança, ainda vou torcer pro Grêmio, ainda acho que lá no fundo da alma talvez a gente consiga. Mas que os caras estão se esforçando para me irritar e para fazer o contrário, olha, estão se esforçando. O Grêmio, em vários âmbitos, é amador, no sentido literal da palavra. Os caras amam, eles amam o clube. Amador. Mas assim, não tem alguns tinos básicos de profissionalismo, de conduta, de modus operandi, de diagnósticos, de nada. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.